Agora Gente, tem. olha só, vamos começar. Eu vou pedir para vocês fecharem os microfones Tá. e, e aí eu quero Ih, não dar consigo. boas-vindas a vocês no nosso cineclube, o primeiro cineclube de 2026, né? E estou muito feliz de ter tanta gente querida aqui junto comigo e com Ana, o nosso CAPS, né? E eu vou fazer uma pequena, vou ler um pedacinho da sinopse do filme para a gente ter na cabeça, né? É uma história da donzela Elodie, que era uma princesa de um reino que concorda em se casar com um lindo príncipe de um outro lugar. Mas o que ela não sabe é que esse conto de fadas é, na realidade, um grande engano. A realeza pretende sacrificá-la. Enganada pelo pai, pelo rei, né? Essa princesa se torna, na verdade, um sacrifício de uma dívida que ele faz, né, ao receber uma ajuda daquele rei. Agora ela está presa em uma caverna de dragão e, sabendo que ninguém vem resgatá-la, ela precisará usar toda a sua astúcia, inteligência e perseverança para escapar com vida desse lugar. Tudo isso sem a ajuda de nenhum príncipe encantado. Então vamos começar. Há cerca de 7.000 anos atrás, o patriarcal começou a se instalar na consciência da espécie humana, que, por 40.000 anos, viveu orientada pela consciência matriarcal. Essa transformação vem ocorrendo, tendo momentos de muita submissão a esse novo modo de entender a natureza humana e outros momentos de muita revolta e luta, para que o desequilíbrio entre o princípio feminino e o princípio masculino não se torne muito abissal. A evolução do humano é o caminhar para a alteridade. O que é isso? A alteridade é onde todos os princípios, mesmo diferentes, são fundamentais. Não há um sem o outro. Um não é melhor ou pior que o outro. Eles são complementares e não são excludentes. Porém, até essa nova forma se fixar na consciência humana, a primeira coisa que ocorre é o que a gente chama de enantiodromia, que é se cair para o lado oposto com a mesma força de energia que se tinha antigamente fixada do outro lado. Até a transformação se fazer, única atitude possível para o equilíbrio de opostos se dar, leva tempo. As mulheres que nascem e se desenvolvem nas culturas onde a consciência patriarcal está instituída, normalmente se desenvolvem atendendo a uma atitude do feminino permeada pelos valores patriarcais. E, em termos mitológicos, é o feminino que se vê atendendo ao princípio apolíneo, ao deus solar, que, se permanecer altamente valorizado, leva o princípio feminino a se afastar de um outro deus, Dioniso. Esse sim, um deus mais próximo da natureza terrena, mais íntimo da energia feminina que tônica. Quando esse distanciamento se torna muito exagerado, os valores dionisíacos são vistos como sombrios e, quando emergem, o fazem na forma de possessão irracional. Isso mostra, de modo sintomático, ao eu dessa pessoa que há um tesouro encoberto, desconhecido, que precisa ser acessado. É como se esse desequilíbrio, esse sintoma, trouxesse à luz a ferida pai e filha, como se houvesse algo além daquela menina eterna ou do que eles chamam de Amazona de coraça,
que a mulher precisa reconhecer em si. Nosso aspecto sombrio, que a gente fala dentro da psicologia analítica, é o aspecto do desconhecido em nós, precisa ser reconhecido, acolhido e negociado. Nenhuma transformação se dá enquanto se estiver atribuindo ao outro, a um terceiro, o que é da nossa responsabilidade. Essa ação projetiva pode nos dar por algum tempo uma ideia de brilho e poder, mas saibam, é o ouro dos tolos. É a não distinção entre a esmeralda e a turmalina. Só depois, como diz Jung, de se fazer o caminho para o inconsciente, só depois da gente vivenciar uma viagem de mortes e dilacerações de certezas, quando assustados e atemorizados ficamos frente a frente com o temido desconhecido em nós, conseguiremos estabelecer o equilíbrio interno em nossas verdades. E aí a ferida entendida virá a ser curada. Uma vez entendida e aceita, o caminho aberto para a compaixão se dá. E aí a gente pode se curar na relação pai-filho em nossa alma. Nós nos tornamos mais capazes e podemos diferenciar entre as nossas próprias expectativas e as expectativas paternas. Não só a do pai pessoal, mas os dos valores paternos transmitidos pela cultura em que se está inserido. Pois, como diz Leonard, a ferida pai-filha não é apenas um evento que acontece na vida das mulheres como indivíduos. É uma condição igualmente cultural. Esse é um processo que, quanto mais é praticado, mais o caminho natural do ser se revela, aparece, se faz visível e serve como uma nova orientação para a sua identidade. No caso da nossa protagonista, a força do feminino, que ela redescobre e reescreve a partir da sua experiência pessoal, a faz se tornar consciente e se amalgamar mais àquele princípio inerente à existência humana, distanciando-se da definição da feminilidade culturalmente condicionada pelo patriarcal, o que até então a guiara. Mas vamos ao filme e suas intrincadas veredas que precisamos percorrer para poder entendê-las como um mapa para o entendimento da alma feminina. A nossa história começa com um grupo de homens a cavalo, liderados por um indivíduo coroado, todos portando armaduras e espadas, tendo como propósito invadir um local onde, segundo eles, o inimigo está ausente. No ar, se vê que são seguidos por uma sombra de um réptil alado. Estará ele a favor desses guerreiros? Cabe se perguntar. Mas seguindo a invasão ao covil do inimigo, vamos constatar que o réptil alado é, na verdade, o inimigo, que buscam matar. Inclusive os invasores se aliando no solo, lá dentro do covil do réptil, numa mesma posição que reproduz a forma do inimigo. Esse símbolo é revelador para entendermos como os opostos, no fim das contas, são semelhantes. Frente à força instintiva do ser alado, com a sua destrutividade, destruindo os demais pelo fogo que sai de sua boca, o coroado se rende, finca sua espada ao chão. E seu acordo para sobreviver à destruição que levou ao reino do inimigo é o fundamento da nossa história. Do outro lado do mundo se tem um reino em falência.
onde duas jovens princesas cortam lenha para aquecer o povo no frio congelante. O rei perdera a esposa, e desse casamento nasceram duas filhas, que no momento se encontram, a mais nova, no início da adolescência, e a mais velha já uma jovem adulta. O rei recasara com uma nobre negra, cuja família era uma exímia produtora de cordas, e as jovens tinham uma relação amistosa com a madrasta. Vamos entender primeiro o que significa a falência de um reino simbolicamente. Podemos perceber que esse reino sofreu uma perda, a rainha que morrera. O recasamento do rei sugere, como a gente chama dentro da terapia de família, uma solução rápida na tentativa de colocar as coisas de volta em seu lugar. Quando o luto da perda não se elabora e o sistema permanece tentando se reorganizar para ficar igual, nós vamos ver que o sistema entra em congelamento. O reino da nossa história está assim. Carece de calor, de alimentação, de cooperação. Minhas amigas terapeutas de família e casal, Elisa Mota e Regina Cavour, têm um lindo artigo publicado no livro Além do Paraíso, de 2003, intitulado Tempo de Despedida, onde relatam um caso que atenderam. Nele, o luto não se fez como deveria, e as emoções da família ficaram congeladas. Havia uma impressão de um pseudo-reequilíbrio do sistema, uma persona ajustada ao todo. Porém, quando o sintoma de um de seus componentes se instala, essa pseudo-arrumação precisou ser revista. No nosso filme, isso também vai ocorrer. O reino em questão, embora aparentemente reequilibrado, na verdade estava sintomático, com o seu congelamento das energias vitais. O simbolismo do rei decaído ou enfraquecido geralmente conduz a um fim trágico, porque o rei, em seu trono, ganha uma expressão cósmica. É a partir dessa apresentação que se estabelece a justiça, a paz, a harmonia do todo. O rei é o coração do seu reino. Se não houver justiça, o espírito se despedaça enquanto o corpo se arruína. Isso a gente encontra em Chevalier e Brancs. As princesas que estão no trabalho braçal de fazer lenha para fornecer calor a seu povo se surpreendem com uma carruagem indo em direção ao seu reino. Elodie, que é o nosso bode expiatório, pergunta em voz alta: quem viria até o norte? Essa será a questão que ela mesma responderá para transformar-se. Elodie e o norte estão iguais, petrificados, congelados. Ela sabe e diz à sua irmã mais jovem, Floria: não tem nada para eles levarem daqui. Mas ao entrar no interior do seu palácio, sua casa de moradia, ela se depara com seu pai, a madrasta e uma sacerdotisa, entre aspas, trajando vestes vermelhas. E ao dizer quem ela é, a sacerdotisa diz: ela serve. O vermelho é símbolo do princípio de vida, seu poder e brilho, cor de fogo e sangue. Quando o vermelho é escuro, assinala a força centrípeta, não trazendo a expressão de vida, mas de mistério do existir. É o vermelho que sinaliza o fogo central, o do ventre do Atanor alquímico. É o mistério vital
escondido no fundo das trevas do matriarcal, uterino, e possui um significado lúgubre e fúnebre. É o lugar da batalha, o fogo orgiástico e libertador, cor de Dioniso, que é aquele duplamente nascido. As dúvidas de Elodie não são respondidas, nem pelo pai, nem pela madrasta. Só após ela abrir o envelope que a sacerdotisa trouxe, o rei pai lhe diz uma proposta. A madrasta se aproxima e pede para ver o conteúdo. E, enquanto ela lê, o rei fala a Elodie que ele acertara um casamento. Os casamentos patriarcais são assim resolvidos. O ser masculino, proveniente de um clã estrangeiro, penetra e se sobrepõe. A atitude do pai, ao valorizar esse estranho e reativar em nosso bode expiatório as lembranças das atitudes e características aventureiras da sua mãe morta, inflam a consciência da jovem, que agora se sente responsável por salvar seu povo da ruína. Neumann, um analista da psicologia complexa de Jung, ano 2000, nos explica que sempre que ocorre uma fase de transição na consciência de um ser, ou ocorrem situações que transformam a personalidade humana, a consciência do eu se vê frente a uma energia indefinida, luminosa, extremamente transpessoal, que a arrebata e da qual ele não pode fugir, só poderá refletir e com ela negociar. Elodie, no momento do comunicado paterno, de ser a negociação com a rainha do reino de Áurea, sofre em si a invasão de um penetrador arrebatador. Ela vive uma experiência inebriante de ser dominada por algo desconhecido e aparentemente grandioso. Seguindo Neumann, temos aqui o símbolo manifesto do mitologema da morte-matrimônio. Nele, a consciência feminina se sente pequena e atemorizada. Teme ser incapaz de conter dentro de si o poder transcendente dessa divindade, entre aspas, de conter o falo do seu príncipe desconhecido, ao qual foi prometida em, entre aspas, casamento. Esse tipo de casamento é instituído e criado por clãs e famílias. Nele, o relacionamento individual não é considerado. O que aqui se perpetua é a simbiose, a lealdade invisível, ou muitas vezes visível, com a força do princípio patriarcal. E para ambos, homem e mulher, o momento e a fase do encontro contém dificuldades extraordinárias, como a nossa história mostra. Na viagem por mar para o reino desconhecido de Áurea, na parte mais proeminente do navio, ela e a irmã estão lá no alto, há um diálogo entre as irmãs, onde dúvidas são colocadas e o desconhecimento sobre esse reino foi exposto. A madrasta imediatamente interrompe a conversa, perguntando: o que vocês fazem aí, se expondo a adoecer? As protege para atender ao desejo e às necessidades do seu marido rei. Ela é também um feminino submetido ao complexo cultural do patriarcal. Quando tem uma viagem pelo mar, o que isso significa? O simbolismo das viagens, principalmente as viagens marítimas, representa um próprio processo de existir. É um caminho de salvação em busca de uma vivência espiritual primordial, de uma ordenação do viver. A corrente das águas representa o fluxo da vida e da morte. No Egito, as barcas solares asseguram uma navegação após a morte e o morrer, assim como temos essa viagem após a morte no livro tibetano dos mortos. Vale considerarmos
que os rios desaguam no mar. Metaforicamente, todo rio é em si um mar em potencial. Da mesma forma que o mar-oceano recebe o rio em si, ao salinizar suas águas doces, o reaproxima da energia do feminino, reafirmando a sua essência fertilizadora. As viagens também são concebidas como provas preparatórias para a iniciação se dar, como uma progressão espiritual ou a busca da sua pátria natal, que é igual a buscar a sua identidade. Essa é a viagem que, segundo Pascal, seria a única viagem válida, a viagem que é feita pelo indivíduo ao interior de si mesmo. Mas vamos voltar à nossa história. A trombeta toca, significa terra à vista. Mas a embarcação é envolvida, então, numa cerração, ou seja, cai-se num estado de inconsciência, o que é muito comum de se viver frente ao novo, frente ao desconhecido. Elodie, entretanto, é a primeira que vê uma certa luminosidade estranha e pergunta ao pai: o que será aquilo? Enquanto o pai tenta dizer que é algo parecido com um dragão, Elodie reconhece isso e expõe. Todos têm em seus rostos a expressão de assustamento. O pai tenta dar segurança, dizendo que tudo estava bem, sustentado pelo riso da sua mulher. E a névoa se dissipa. E Elodie arfa. E o mundo da sedução surge aos olhos de todos. O ouro dos tolos enebria. Elodie é a última a descer da carruagem. E ela é capaz de perceber aquilo que não é visto pelos outros. Ela deseja que seu pretendente seja delicado e instruído. Ellie, um apelido que o pai chama, come uma fruta desse lugar, um bago de uva. Tal como Perséfone, que ao comer 3 bagos de romã se une ao mundo dos ínferos, a casa de Hades, Elodie, alimentando-se de uma pequena porção desse lugar, une-se a ele. Não é por acaso que sempre que a gente viaja, a gente busca comer o prato típico do local. Isso representa-se estar unido àquele lugar. Como já dissemos, Elodie consegue ver, com a sua intuição, coisas que as demais pessoas deixam passar desapercebidas. Ela vê uma jovem num balcão avarandado, muito parecido com o seu. Vê também, ao longe, um núcleo em chamas, incrustado nas fendas da montanha altaneira e pontiaguda, que é mais alta, muito mais alta, do que as torres do castelo onde ela está hospedada. Parece que essa sensibilidade mais proeminente se dá por Elodie ser um ser humano mais interessado no sentido da existência. Que jovem em idade comparável a ela desenharia mandalas? Mandalas são imagens psicagógicas que conduzem à iluminação daqueles que a contemplam e criam. Sua constituição representa a dinâmica relacional, imagem e motor da ascensão do espírito humano, impulsionadora da tomada de consciência do ser íntegro que se é. As mandalas conservam a ordem psíquica e as restabelecem, quando, por acaso, ela é perdida. Assim como Elodie, nós também temos que ter um olhar atento para os símbolos que aparecem de modo sutil e um tanto despretensioso. Quando as irmãs conversam deitadas no leito de Elodie, a primeira coisa que nós vemos é o escudo que essa realeza porta. E o escudo é um dragão em seu centro.
Mas vamos entender o que é o dragão para a consciência do feminino da mulher. O simbolismo do dragão é ambivalente, mas aparece sempre como guardião, protetor severo de um tesouro a ser revelado. É um animal que transita por diferentes elementos: água, fogo, terra e ar. E nesses elementos penetra sua relação aos aspectos mais profundos dos mesmos. Hilke, em Cartas a um Jovem Poeta, diz que os dragões que encontramos em nossa existência são princesas que nos aguardam, vigorosos e heróicos, já que tudo que nos aterroriza, no fundo, são coisas desarmadas que esperam ser socorridas por nós. O dragão está primeiro em nós mesmos, silvando, uivando, soprando, rugindo. A terra e seu lado quitônico, bem como no interior das cavernas, representam um reduto da força arquetípica da Grande Mãe. Temos que admitir que uma potência elementar está se anunciando, um espírito livre, vulcânico, potencialmente explosivo e que a consciência patriarcal passou a tratar como demoníaco. Nosso filme traz essa questão buscando nos fazer compreender. Temos que, no mais profundo da alma, não conquistar o que se considera o mal, mas sim redimi-lo, numa transformação dos mundos inferiores, a redenção da matéria em si de uma forma consciente. Parece que aquilo que precisa ser redimido e assim transformado é o próprio espírito da Terra. Héstia, a deusa da lareira, do fogo das casas familiares na mitologia grega, em nível quitônico é o centro da Terra. Ela não deixa seu lugar. Nós é que temos que ir buscá-la. Com a conquista dessa energia primal, se consegue alcançar a sabedoria interior. Chegando a ela, encontramos um lugar de calor, segurança e a humanidade no relacionamento. Ter de descer ao centro da Terra é cair no inferno. Isso se torna ainda mais difícil quando se é jogada para esse interior, que foi como aconteceu com a nossa personagem. Para compreendermos essa transformação da consciência humana, do mundo matriarcal para o patriarcal, usaremos como metáfora os dois deuses que eu já falei deles e seus respectivos mistérios, que nos ajudam nessa evolução. Deméter e o ritual dos mistérios de Eleusis, e Apolo com o oráculo de Delfos e suas pitonisas. Se no mundo matriarcal somente os iniciados podiam saber o que se passava no interior do templo de Deméter, por ocasião dos ritos a ela dedicados, no fundamento do mundo patriarcal, em Apolo, as pitonisas do oráculo respondiam às questões trazidas com metáforas que deveriam ser decifradas e compreendidas pelo interlocutor. Não se passa de um polo a outro sem um meio de caminho. E aí um outro Deus se faz presente, Dioniso, aquele que tanto aproxima-se de Deméter, como permanece nos arredores do oráculo de Delfos, sempre que Apolo dali se distanciava para ir, entre aspas, pastorear o mundo dos hiperbóreos. Essa é a história de Apolo. Apolo foi criado durante um tempo nesse lugar dos hiperbóreos e ele se achava com o dever de vez em quando, ir lá para pastorear os animais, deixando de ser o Deus e sendo apenas um pastor, um ser normal, um humano. No nosso filme, podemos compreender que o dragão a ser enfrentado, embora um ser feminino, trazia em si o poder fálico fecundador de Dioniso,
que reconhece o valor da paternidade com a mãe. Sua paternidade, a paternidade que Dioniso favorece, é matriarcal e espiritual, nos diz Barhofen. E entre os dois extremos, Terra igual Deméter, Sol igual Apolo, a Lua igual Dioniso toma uma posição mediadora. A Lua, com os mistérios dionisíacos, é ambos mãe e a fonte religiosa. E em ambos os aspectos, ela é o protótipo da mulher matriarcal. Isso é Barhofen, 1976. E assim nós podemos entender que o dragão, em relação à mulher, é o símbolo do que Neumann chama do Uroboros patriarcal, que seria o representante da morte e matrimônio. Transformar-se e sair do abraço que retém o desenvolvimento psíquico da mulher significa evocar em seu interior o herói solar. Só assim, juntamente com o dragão, poderá sair transformado. Esse fenômeno nos coloca frente ao encontro da mulher e seu self feminino. Ela volta a se conectar com a grande mãe, agora com a grande sabedoria profunda do feminino, renovando seu interior emocional e espiritual na vivência mais elevada de sua totalidade psíquica. O ato de Elodie de não matar o dragão, que fora duramente castigado por ela, e sim de curá-la com as luminosas lagartas que iluminavam a escuridão interior com a luz lunar, é a vitória da transformação. Temos que reconhecer que, além da luta e enfrentamento feito pela nossa heroína, sabiamente utilizando os acessórios que as mulheres que a arrumaram para o casamento disponibilizaram em seu vestido de núpcias, ornamentando o que seria sua persona aparentemente, e só aparentemente, conectada ao status quo vigente. Mas vamos nos ater à família do pretendente. A rainha, sua mãe, era a dona do poder. Diferente do pai de Elodie e da sua madrasta, tanto a rainha como o rei, príncipe e consorte, usavam coroas com hastes pontiagudas, apontando para o céu, levando logo a gente perceber como lidavam com o poder. A coroa, por ser circular, indica perfeição, união com a natureza celeste. Como ela é colocada em cima da cabeça, ela participa não só dos valores humanos, como também do caráter transcendente do que está acima. Imaginem vocês, então, quando a coroa é pontiaguda. A gente já reconhece aí uma unilateralidade de quem a porta, uma consciência possuída pelo complexo de poder, vivendo um poder que não lhe é pertinente, ornando a fronte de vícios superiores, como o orgulho e a luxúria. Lembram de como a rainha ignorou e desprezou a madrasta quando esta tentou se aproximar dela nos preparativos para o casamento? Nesse momento, a gente descobre que a família da madrasta era hábil na construção de cordas. A corda tem um simbolismo de ascensão, de vinculação e de poderes secretos e mágicos. A corda simboliza a corrente de vida, que, refletida sobre si mesma, constitui um indivíduo. As moiras, que são as tecelãs das cordas da vida, assim se dividem. Uma tecia a corda, outra escolhia uma das cordas e a terceira cortava. Se a corda pende de algum lugar, representa o sêmen divino que fertiliza a terra, como a chuva que cai do céu e penetra na terra seca. A corda, em muitas culturas, tem símbolo de proteção, colocada em pontos estratégicos de lugares, com sua sacralidade, impediria que as energias negativas ali entrassem. No jogo de capoeira,
A corda atada à cintura dos capoeiristas, com suas diferentes cores e nós, representa a união e a solidariedade humana, o pertencimento a um núcleo que reconcilia o indivíduo com o universal. O mesmo nós podemos reconhecer nas faixas dos atletas de lutas marciais, bem como nas fitinhas em homenagem ao Senhor do Bonfim e aos pedidos a ele feitos, que devem ser atadas no pulso e arrebentarem por si mesmas. E vai ser esta corda, que vem do núcleo familiar da nova esposa do rei pai, que ajudará a Elodie a cumprir seu caminho de transformação. Várias tarefas ela teve que realizar com ajudas indiretas, que recebeu e soube respeitar e aproveitar, soube discernir e usar a seu favor, e principalmente Elodie soube agradecer. Mas mesmo tendo chegado a uma luz que levava a uma saída, essa saída se mostrava impossível. Sair por aquele caminho era igual a morrer. Mas, ao chegar a essa saída, Elodie se dá conta de que ela não estava sozinha. Se dentro da caverna, em diferentes momentos, ela chamava e evocava sua mãe, recebe ajuda em sonhos que a orientam, e as lagartas que trazem uma outra forma de iluminação, a luz que cura, a água que goteja e hidrata e tira a sede de Elodie, dos diferentes objetos que foram dados, entre aspas, veladamente a ela pelas mulheres que a vestiram para o casamento, do lado de fora o seu pai vem para socorrê-la, com mais 2 indivíduos. E ele desce ao covil do dragão através das cordas que sua mulher lhe dera, e as quais ele aconselha Elodie que use para sair de lá. Diferente do príncipe, que era seu pretendente, Elodie, embora estivesse sacrificando como Efigênia em Aulos sua vida para a salvação de seu povo, era muito mais livre e independente do que ele. A rainha do reino de Áurea, mãe do príncipe obediente, era descendente do invasor que só sobreviveu após fazer um acordo com o monstro que estava no centro do brasão dessa família. Era um feminino identificado com o poder patriarcal, possuída pelo que se denomina de Amazônia de Coraça. Apresenta uma defesa contra um pai irresponsável e, frente a um feminino autêntico e ativo, se mostra reativo. A rainha de Áurea, representante dessa Amazônia de Coraça, é resistente, controladora e, como teme a ligação com a sua natureza, cerca-se de masculinos, entre aspas, estúpidos, como seu filho, que, desvinculado de qualquer meta ou objetivo, está ali para servi-la. Lembram de como Elodie comenta com ele, por como é que os guardas guardam eles tão de perto? E é ela que lhe dá a sugestão de fugirem daquele controle usando cavalos, que vira ali por perto. Através de aliás, através, não, desculpe, atrás de todo bobo existe um garoto maldoso que surge estimulado por Elodie e que escapa do controle absoluto da mãe dominadora. Mas ele não tem forças para enfrentá-la e neutralizar sua perfídia. Na última ação desastrosa da rainha, a única coisa que ele consegue fazer é se negar a cortar a mão e a misturar o seu sangue com o da irmã de Elodie. Isso obriga a rainha a ter que se responsabilizar e fazer o confronto e ter o encargo sobre a vida de alguém. O ancestral desse povo, por ter matado as 2 últimas 3 crias da espécie do dragão, só foi poupado porque ele fez um acordo com o dragão vítima de cumprir o dever de enviar para ele jovens mulheres da sua família biológica, porque o cheiro do sangue é que guiava o monstro. Tal como nossos políticos de hoje em dia,
Desde sempre, o esperto, entre aspas, quer se dar bem e pensa enganar a outra parte com quem fez o acordo para sempre. Para poupar as jovens moças de seu reino, a elite dominante passou a trazer jovens de outros reinos que se encontravam em necessidade e falência para o falso casamento com esse príncipe, no qual a palma das mãos dos nubentes eram cortadas e seus sangues misturados. E a jovem, então, passa a exalar para o dragão o cheiro de pertencer àquele povo amaldiçoado. O Epstein não é algo novo. Poder, mentira, sacrifício e uso abusivo do outro, principalmente jovens mulheres, são temas que permeiam a humanidade, não é de hoje. Elodie tem um complexo pai-filha que a coloca como uma filha conscienciosa. Pela fala de seu pai, a mãe de Elodie era a força funcional daquele sistema familiar, tanto que o reino declina após a morte dela. Sua mãe deixou para ela alguns recursos emocionais que fizeram os fundamentos da sua identidade. Mas esse padrão da filha conscienciosa, entre aspas, cria uma persona de bondade e virtude, mas encobre um aspecto sombrio de liberdade, criatividade e luta, que, como estão negadas, são emoções subdesenvolvidas e primitivas. Ela se encontra a serviço de outra pessoa e, com isso, nega suas próprias possibilidades criativas e sua capacidade de luta e enfrentamento frente à vida e às relações. Foi esse o enfrentamento que Elodie fez quando lutou com o dragão para se libertar. Mal sabia ela que sua luta era também a possibilidade do dragão reequilibrar em si suas dores e lutos mal resolvidos. Só ao sair da caverna, ela pôde chamar a madrasta de mãe. Elodie e o dragão espelhavam-se. Elodie elaborando o luto pela perda da mãe e o dragão pela perda das filhas. E para terminar, eu queria deixar com vocês as palavras de Hilke em carta, no livro dele, Cartas a um Jovem Poeta, contido no livro A Mulher Ferida, página 92. Vamos a Hilke. A menina e a mulher, quando jovens, em seu devir feminino, não serão, senão temporariamente, imitadoras de modos masculinos, bons ou maus, e repetidoras das profissões masculinas. Após a incerteza dessas transições, tornar-se-á evidente que as mulheres só estavam atravessando a profusão e as vicissitudes desses, entre parênteses, em geral ridículos disfarces, a fim de depurar a sua própria natureza mais característica das distorcidas influências do outro sexo. As mulheres, em quem a vida subsiste e se estende de modo mais imediato, frutífero e confiante, devem com certeza tornar-se pessoas fundamentalmente mais maduras, mais humanas, do que o homem despreocupado que não sofre a atração do peso do fruto algum de seu corpo, logo abaixo da superfície da vida, e que, presunçoso e apressado, desvaloriza o que pensa que ama. A humanidade da mulher, oriunda em sua estância do sofrimento e da humilhação, virá à luz quando ela houver se desvencilhado das convenções de mera feminilidade nas mutações de seu status externo. E os homens que ainda não a sentem aproximando-se hoje ficarão surpresos e chocados com ela. Algum dia haverá meninas e mulheres cujos nomes já não significarão apenas o oposto do feminino, e sim algo em si próprio. Algo que leve as pessoas a pensar não em alguma forma de complemento e de limite,
mas somente na vida e na existência, o ser humano feminino. Gente, era isso que eu tinha que trazer para vocês, para nós mulheres pensarmos em nós nesse processo, né, da nossa vida. Discussão aberta. É a descoberta que a gente vai fazendo ao longo da vida que ninguém vai salvar a gente mesma, né? Que vai se salvar. Isso aí, Lúcia. É nós com nós mesmos. Essa foi a minha primeira decepção no meu casamento, quando eu Sim, descobri isso. porque É. acaba Nem que a gente. sabia que eu tinha essa expectativa, mas descobri aí eu voltei para terapia, né? Para poder cuidar. Uhum. Eliane, Pronto, consegui. Bom, primeiro que você conseguiu transformar, né, um filme, né, aparentemente tão infantil, né, numa coisa aparentemente, né, que eu quero dizer, numa algo assim filosoficamente tão importante, tão sério, né, quer dizer, em que as mulheres, né, descobrindo os seus lugares, sua força, né? Porque a gente vê que o homem nessa história ele entra com a força, mas quem consegue as saídas são as mulheres, né? Seja uhum, indicando a morte, como a rainha faz, seja indicando a saída daquela caverna tão escura, né? Tão perigosa, né? E uma coisa assim me chamou a atenção, né, é que o filme, a gente fica durante um tempo, eu fiquei, né, sem saber se era um dragão fêmea ou macho, porque a voz, né, a voz era uma voz masculina, mas o afeto, a preocupação com as crias mortas, né, a necessidade de repor, de vingança, vamos chamar, é de uma mãe, de uma fêmea, né? E que consegue, eu acho que aí se vê na Elodie, né? Alguma coisa diferente e, ao mesmo tempo, diferente das outras, porque ela diz, essa é inteligente, né? Ela faz os comentários assim, essa é diferente, essa é inteligente. E aí consegue se aproximar dela, né? E o filme também termina, né, com as três mulheres juntas, que é a e, Elodie, e com o dragão indo com elas. É, isso, isso aí, isso aí. A Elodie, a irmã e a madrasta, né, que Sim, se junta a esse trio forte, que aparentemente a madrasta fica se sentindo meio deslocada ali, né? Porque o rei morreu, e a Elodie recoloca, né? Recoloca, né? Você tem um lugar, você vai seguir com a gente aqui, né? exatamente. E foi Eliane, eu parei por aí porque quando eu vi esse quarteto, eu pensei nas quatro faces da Lua. E eu ah, poderia esticar ainda mais falando de cada uma representando um aspecto da Lua, interessante, né? é. Mas eu falei, eu vou parar, porque senão as garotas não vão aguentar tudo que eu vou falar, vou ficar falando igual um papagaio. É só isso, né? Parabéns, Obrigada, Eli. Muito Eliane. interessante. Obrigada. Oi, posso Oi, falar? Eda, vamos lá. Não, claro que a tua explicação é assim, ó, a gente está com a cabeça assim tentando organizar tudo, né, de tanto conteúdo. Mas eu sempre, quando vejo um filme assim que tem uma mensagem, todos têm mensagem, mas esse aí, frente à nossa identidade como mulher e nós como terapeutas de família, vendo a realidade de hoje desse feminicídio, matando mulheres, toda essa desorganização
entre os gêneros, né? A nossa Uhum. habilidade como terapeuta para poder, que a gente se preocupa, como ajudar essas famílias de mudar a sua visão de que o menino, o seu filho macho, ele é poderoso e a sua filha mulher tem toda aquela fragilidade e que depende dessa dupla, né? Então, assim, eu fico pensando, tudo isso que a gente vê, a gente sempre se reporta para o hoje e agora, porque esse é o objetivo da nossa reunião, né? E o nosso Uhum. e a minha preocupação hoje assim, ó, como abrir a cabeça das famílias, né, que ainda tem essa toda essa maneira de ver, né, de que o guri é o machão e a guria é a donzela, né? E essa disparidade, né? Essa petrificação em posições tão unilaterais é que é o adoecimento da nossa sociedade. Isso, né? E como a gente pode trabalhar, porque aí que eu acho bacana, trabalhar filmes com as famílias que dê uma capacidade de reflexão através de um trabalho feito com esses objetivos e depois se discutir como nós estamos fazendo aqui, não tanto Exato. Esse é um filme que é excelente para você com mandar famílias verem, eles trazerem a sua explicação e você trabalhar com eles isso. essas oportunidades de ver esses filmes que tem. Às vezes a gente não. Eu nunca tive acesso a esse tipo de filme. E até às vezes no meio do, do filme eu me lembrava da época de jovem, que a gente ia no cinema, matiné, e que quando ganhava a gente batia pau. Teve uma Exatamente. eu É, quase bati palmas. Aí, guria, boa, isso continua. aí, Mas isso foi aí. muito bom, muito bom. Mas é que não deixa de ser, né, Ida, essa possibilidade de você negociar dentro de você essas aproximações dos opostos sem eles ficarem considerados ruins ou bons. Eles precisam encontrar uma expressão interessante. Marfisa, querida, vamos lá, você, depois do Célio. Oi, querida, muito boa, uma amplificação enorme aí, muito rica, né? De tantos simbolismos, mas eu fiquei com a coisa assim muito da atualidade, de o quanto a vida é dura mesmo, né, para todo mundo, e me lembrei daquela mata, é preciso matar um dragão a cada dia, e que mesmo que seja no sentido oriental, né, que é do dragão como símbolo do despertar da espiritualidade, ou no ocidental, que é considerado associado ao terror, né, a gente está sempre numa luta. E não tem outra saída. O processo de crescimento, de autoconhecimento, ele só acontece quando a gente encara esse guardião da passagem, né, que é o dragão, o símbolo do dragão, aquele que. E você não faz essa passagem sem usar a sua. Gostei quando ela tira a faca, né, aqui do peito, para ela, a primeira reação dela ativa de sobrevivência, ela tira a faca e é ali que ela consegue se segurar. Ou seja, a faca, essa coisa assertiva, a nossa agressividade, porque a gente, as mulheres que mais sofrem dessa violência, da misoginia e mesmo feminicídio que se unem a esses homens abusadores, elas têm essa característica geralmente de não ter acesso à própria faca, né? De não pegar a faca. De não pegar a faca, né? Que todos nós temos dentro de nós, que é esse lado agressivo, assertivo, e a gente percebe que elas são submissas, ingênuas, obedientes à lei patriarcal, né? E eu
a gente estava falando disso, eu entrei num grupo sobre contos de fadas com a Mariossi Spaca-Cash, Uhum, e foi exatamente o Barba Azul. uhum. E a discussão girou em torno disso, né? Do que está muito atual, né, gente? Esse feminicídio, essa misoginia, que inclusive saiu agora no Senado, lá no Congresso, ser A equiparação, considerado né? como a equiparação, finalmente, né? Com muito atraso, Com muito atraso, pararam para exatamente. pensar nisso. Então, eu lembrei do que a gente estava discutindo em cima do conto do Barba Azul. Mas é como essas passagens, que começam no mar, como você colocou muito bem, né? Que ali já inicia uma passagem, ela já está Isso. começando a realizar um processo, né? E não E que tem outra termina no saída. mar, né? Porque elas voltam Volta, também pelo mar, né? e É não muito tem outro jeito a não ser lidar com os nossos dragões. monstros, Os nossos nossos monstros. dragões, porque é a única possibilidade de unir os opostos, né? É. Aí você está falando agora disso, Marfisa, estou me lembrando daquele filme de Glauber Rocha, O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, Pois que é. era um filme que vai falar justamente dessas polaridades, falando num nível de sociedade, porque é um olhar, vamos dizer, da sociedade, mas que é isso, né? É. Obrigada, amiga querida. Juscelia. Sueli, na realidade, o que fica para mim do filme, não é nem o que fica, mas o que eu observei. Desde o início, eu falei para você que eu já tinha visto o filme e vi hoje pela terceira vez. É a questão que mostra para mim claramente que ela não era uma princesa qualquer, como você disse logo no início, porque ela traz, na realidade, uma força da própria terra, que está tão árida que ela tem que superar aquela aridez. Então, ela já não é uma princesa que não bote a mão na massa, vamos dizer assim, não Uhum. é diferenciada. Eu lembrei muito também do Jung, quando ele fala que quando as mulheres saem, elas não saem com o modelo feminino, elas saem com o modelo masculino, Sim. saem com aquela visão do patriarcado. Mas uma coisa que também me chamou a atenção, que todos os recursos foi dado pela própria rainha, o próprio reino da rainha, Sim, porque no momento que ela está sendo vestida, quer dizer, a própria madrasta já desconfia que tem alguma coisa errada, mas ela não é levada muito a sério, apesar uhum. de Eloneide perceber alguma coisa o tempo todo em relação a isso. Mas o mais interessante é que o punhal foi dado pela própria construção do momento que ela está se vestindo para casar. Porque no Exatamente. momento Aquele, ela não pegou aquele punhal foi colocado dentro dela de uma aquilo maneira muito me estratégica. chamou muita atenção, Juscelia. Eu falei assim, gente, por que que eles estão colocando esse negocinho dentro dos bolsos, quase como escondendo aquelas coisinhas? Porque ali era o que o feminino podia fazer, né? Eu fico pensando muito assim, tem um livro, As Pipas, que é sobre a época da invasão da Alemanha à França. E aí é uma cidadezinha do interior. E nessa cidadezinha do interior tem uma dona de um puteiro. E esta dona começa a aprender alemão. Por quê? Porque ela escutaria o que que os alemães falariam lá dentro e ajudava a resistência. E os meninos da cidade faziam pipas com a cara de Adolf Hitler e que eles empinavam para avisar a resistência que os alemães estariam chegando. E os alemães acreditavam que eles estavam idolatrando, botando Hitler nas alturas. Então, eu achei muito interessante essa atitude desse feminino, que nesse livro aparece
né? Embora sejam meninos e tal, mas é o uso que o feminino, a maneira como o feminino funciona para trazer a sua colaboração aos fenômenos, né? É essa ajuda que ela tem daquele grupo silencioso, Elas de não falam mulheres nada. silenciosas, que não E falam outra, nada para ela, mas botam tudo ali para elas poder usar. e a outra coisa que me chamou são duas outras coisas. As máscaras, porque eu acho que ali nas máscaras é aquele social que sabe o que está fazendo, mas não assume a responsabilidade Exatamente. frente a toda aquela matança, porque era uma matança, porque era tudo que era contra, na realidade, a um processo de renovação que eles não sei nem se tinham consciência, mas eles tinham consciência que alguma coisa estava errada, porque ninguém mostrava o rosto. Todos com a máscara de ouro no rosto, dourada, né? E a outra Exatamente. coisa, eu acho que foi a Marfisa que falou, que eu tenho a experiência dela nem nada, mas o que eu tenho visto ultimamente nessa questão da polaridade desse masculino e feminino no jovem é o que eu tenho percebido dentro dos consultórios. Acho que não foi a Marquise que falou, não. Foi uma outra que eu não estou lembrando o nome agora. É essa questão dos papéis. O que eu estou vendo é um esfacelamento, tanto da jovem quanto do jovem. Eu não estou vendo, pelo menos aqui no Rio, essa questão de o menino ainda poder e a menina ainda ser frágil. Eu acho que, pela minha experiência do que eu ando ouvindo, isso aí virou uma terra de ninguém, Verdade. porque eles hoje em dia eles não estão todos muito parecidos com o príncipe, tanto Uhum, a menina quanto o menino, tá? uhum, E cada vez uhum. mais essa falta de, como eu posso dizer, desse princípio feminino e masculino que dá tanto a menina quanto o menino esse caminhar dentro da sua própria natureza em busca de um crescimento que também não reporta a pai e mãe, porque pai e mãe também estão muito numa permissividade que eles não sabem mais lidar com essas diferenças, eles não sabem mais lidar com o que é, na realidade, a função de um pai e de uma mãe, e eles ficam tentando, aí como a rainha, É, parece que é, mas é pior do que a própria rainha, porque a rainha ela se define como o poder, né? Ela toma o poder de exatamente. maneira adequada, mas ela assume. O que hoje eu vejo são pais e mães perdidos, mãe que não consegue se posicionar frente a questões básicas, e esses papéis que eu fico assim, bestificada, como não há mais essa união do feminino e do masculino, dos grupos que se defendem. Eles não sabem nem mais reconhecer a questão do mal, porque a personagem ela sabia. Então, Exatamente. quando ela percebe, ela consegue, e usando todos os recursos que o próprio reino deu a ela. Ela tinha a percepção que ela disse: o que que eles vêm buscar aqui no norte? Ela já sabia que lá não tinha nada para ser Então, foi essas dado, duas a não ser coisas a vida dela. que eu queria que você pudesse, a questão da máscara, porque me chamou o tempo todo a atenção naquele ritual que ela ia ser entregue, ela ia ser jogada, mas todos de máscara, e ela olha para aquilo com estranheza, Sim, porque é a mas ela não persona, consegue né, entender que encobre a a verdade, né? verdade, né? Porque aquele. Ai, meu Deus do céu, aquele sociólogo, Roberto da Mata, ele escreveu um livro, Carnaval, Malandros e Heróis. Sim, E ele diz que quando você coloca a máscara, é para mostrar quem você é. Que a É, máscara, ao invés de te esconder, ela te revela. E é. tem uma outra coisa, gente, só antes de eu passar a palavra para a Ana, que eu vi, mas eu falei, eu não vou tocar nesse assunto não, porque senão eu não vou terminar esse filme, ele tem amplificações e amplificações. Quando aquele dragão
quando o dragão vem e queima as pessoas, o rapaz, pela primeira vez, ele tem uma posição de herói. Ele olha e se deixa queimar. E a rainha, eu não sei se vocês perceberam isso, ela grita, e quando ela grita, dentro da garganta dela tem um fogo. Quer dizer, ela, estou pensando agora, fazendo uma conexão com aquele filme Bruxas de Eastwick, que tinha uma personagem nas Bruxas de Eastwick, que era uma quarta mulher, que ela percebia tudo, mas ela era tão fixada no patriarcal que ela não conseguia sair daquele lugar. Então ela quebra o colar dela, ela se despenca, ela se arrebenta no chão. Ela era casada com um cara lá da cidade, e ela tinha um terror daquelas três mulheres, porque ela também era capaz de perceber aquilo, mas ela não era capaz de enfrentar aquilo dentro dela. Que foi o que aconteceu com a rainha. Por a rainha não ir lá buscar o fogo dela, ela se tornou uma megera. Ana, Oi. Então, esse filme, trazendo para a terapia familiar, né, para as histórias de família, ele retrata muitas histórias que ainda estão aí na nossa sociedade no dia a dia, né? Porque esse pai precisou daquilo, não olha se a filha quer, quer dizer, não olha, a gente que trabalha com as famílias, a gente vê isso, né? Ninguém está interessado no desejo do outro, na necessidade do outro. Ele foi buscar aquilo que ele queria fazer, né? Com aquela filha. E ali é interessante que eles têm um olhar para a madrasta, né? Porque a madrasta é aquela mãe má das histórias, e essa é o contrário. Achei super interessante isso, porque pode existir também isso, né? Uma madrasta boa na vida de muitas pessoas, nas histórias familiares que a gente convive, a gente vê que ajudam os filhos. E aquela rainha, ela não queria saber também se o filho estava feliz, se o filho não estava infeliz. nada. Como a gente vê Ela se também, comportava igual o pai da menina. que a gente trazendo para os dias de hoje, o que a gente assiste nos nossos consultórios, trabalhando com as famílias, e o que a gente vê? Isso, a disfunção familiar, não é? Do pai com os filhos, das mães com os filhos, que são muito bem representados nesse filme, de uma forma assim, trazendo príncipe, rainha, princesa, mas e sempre o quê? A questão também do poder e do dinheiro, que são duas peças principais na vida das pessoas, das famílias todas. Então, eu acho que esse filme trabalha. Eu não estou falando dessa profundidade que você falou muito bem, Não, mas você está porque trazendo uma eu coisa estou muito trazendo importante. uma situação, trazendo como a gente pode compará-lo com a nossa vida do cotidiano, né? O nosso Ana, trabalho de Ana, terapeuta. eu tenho você trazendo isso, você alertando a isso, né? Conectando com isso. Eu atendi uma família cuja filha está com uma problemática grave de dependência Química. não Química. importa de quê, não importa de quê, que essa moça foi impedida pela família, uma moça jovem, que ela deve ter 30 e poucos anos, não é muito velha, de fazer uma profissão que ela queria fazer, porque os pais achavam que aquilo não ia dar dinheiro para ela. O que aconteceu? Ela acabou adoecendo. Exatamente. Então, se a gente pegar esse filme e traz na nossa realidade do dia a dia, você vai ver esses personagens sempre se Estão todos repetindo, ali. principalmente o dragão, né? O dragão Sim. é o principal,
porque ele vai representar aquele mal que a gente vê na sociedade, né? Exato. E que precisa sofrer também a sua dor para poder se redimir. Porque a menina não mata o dragão, ela redime. Redefine, né? Exatamente. E ele se liberta também daquela dor, daquele sofrimento. Gente, eu vou ter que Olivia, sair, que eu tenho aqui gente aqui. Bye, bye. Deixa, tchau, Lúcia, Tchau. obrigada, viu, Obrigada a querida? vocês. Tchau. Sueli, parabéns Olivia, aí pela bela fundamentação, né? Bem obrigada. colocado, assim, com os olhares assim bem profundos. Amei. Eu também dei um olhar assim, puxando por dias atuais, né? De uma visão de casamento como uma cilada, né? Muitas das vezes aparecendo, né, para algum, né, por conta dessas situações onde a mulher ela ainda está muito vulnerável, né? Quando não deveria ser, né? Dessa coisa que a gente está falando da igualdade, né? Uhum. Mas um contexto que a gente está vendo hoje, até eu acho que esse filme veio bem assim, a calhar, né? No mês que nós estamos aí, né? No mês de março, mês da mulher, né? Exatamente. De mostrar mesmo esse empoderamento feminino, né? Da força que cada um. E é também a questão também que o filme mostra do encontro consigo mesmo, desse autoconhecimento, né? Que aquela donzela, acho que, que não é donzela, mostra que do nome, né, dito, propriamente dito, o que é uma donzela? Né? Que é visto como uma pessoa que não tem, né, propriedades, vamos dizer assim, né? Ela está submissa sempre sem forças, né? A virgem, né? Sem essa questão do conhecimento. Então, assim, esse empoderamento feminino, e aí me preocupo quando ver o casamento, quando a gente está falando de ter famílias, né, como a gente fala, como uma cilada, quer dizer, ela vai para um encontro onde ela pensa, né, que vai ser. Você vê que ela, quando o cara pega no colo, o príncipe pega no colo, ela fala, se minha filha, se minha irmã, né, ela fala, se minha irmã visse agora, né, e ela fecha, ele manda ela ficar tranquila que ele está segurando ela. E ela fecha, né, os olhos e quando ele pede desculpas e joga naquela cratera, né? Então, assim, é realmente que o casamento é uma cilada, fazendo uma analogia aí, né? Como é que é isso? E aí ela tem que se reerguer, né? Tem que sobreviver a situações adversas, né? Que ela teve aquelas extremas e sair daquele local, né? Daquela situação, com esse encontro consigo mesmo, né? De ter que ver a força que ela tem interna. Eu vi muito por Principalmente, aí. né, Olivia, quando a gente projeta num casamento aí concreto que estamos falando, Sim, uma libertação. sim, ainda tem essa. O casamento não liberta, o casamento é um caminho, é um processo de Uhum, amadurecimento e de desenvolvimento daqueles dois indivíduos. uhum. E nesse casamento patriarcal, que é o casamento morte, vem muita esse impedimento do indivíduo se desenvolver. O Sim, indivíduo permanece paralisado dentro de uma relação emocional que não evolui criativamente, né? Então, é muito interessante porque você falou, né, da donzela, né? Me veio uma memória de uma música que diz assim: toda donzela tem um pai que é uma aqui. fera, mas Verdade, lembrei, ninguém verdade. sabe. E a fera é ela, É né? verdade, Porque, bem na lembrado. verdade, é a nossa fera interior que a gente tem que Sim, trabalhar, é né? verdade. Uhum, Amiga, você, obrigada. Marfisa, de volta. Abre seu microfone. Então, teve um momento lá quando ela está nos ínferos, porque toda mulher que cai nessa cilada, né, de um casamento Exatamente. com um abusador, para ela sair disso, ela vai ter que Nossa. descer aos ínferos, né? sim, E quando ela está lá no meio dessa luta e dessa ali do inferno mesmo, da depressão, da tristeza, para se reconhecer, no filme ela tem esse insight que ela fala assim, quando ela busca o caminho naquela luta, ela fala assim, é o caminho do meio.
Exatamente, Isso exatamente. me chamou a atenção. Ela diz, é o caminho do meio, quer dizer, ali está a ela tem essa Elabora cara os que a opostos nela. possibilidade de elaborar os opostos. Agora, ela foi aos índios, ela conheceu o outro lado, ela deixou de ser aquela mulherzinha ingênua, né? Obediente lá com o machão, e ela foi lá embaixo, Lutou, sofreu, e sofreu, se aí descobriu que. arrebentou. E é só assim que ela vai descobrir que é o caminho do meio, né? Quando ela Exatamente. fala isso no filme, eu Gente, falo, aquilo ali é agora, perfeito, né? agora ela encontrou a saída. Agora ela sai. Ela Porque falou, é o não caminho é do nem ir para a meio. direita nem para a esquerda, é Achei encontrar o linda. equilíbrio, né? Porque hoje em dia a gente vê, né, Marfisa e colegas, que o feminismo ele também foi muito radical para um lado que ele também não está se sustentando, né? Porque não é por aí. Por isso que eu disse que de início você cai na enantiodromia, você cai por outro lado com a mesma força e potência que você encontrava paralisado lá de cá. Mas você tem que ir aos poucos e ir para o caminho do meio, né? Que é Matar o um mais dragão por Encontrar esse dia. caminho não é fácil, não. A não gente é o mais difícil. Tem que matar um dragão por dia, né? matar um dragão por Exatamente. dia, é a máxima, né? Eu me lembro de Noêmia, nossa amiga, que ela dizia assim: me dizem que eu tenho que matar um leão por dia. Eu queria matar a pessoa que abre a porta para o leão sair. Ela falava isso, entendeu? Mas é muito interessante isso, gente, porque isso não é só para a mulher, isso é para o É, ser humano, ser É, humano. Os né? homens também têm que, se quiserem o autoconhecimento e o caminho da individuação, têm que ir aos Tem ínferos, que ir lá para o inferno também, tem que tem que descer. É brigar com as Catabas, dores, tem que fazer a descida, não tem saída. tem que se despir das suas verdades, das suas ideias, questionar-se, porque é a única forma de se voltar, né, potencializar. Cris, Oi, boa noite, tudo oi, bem? querida, saudades. Pois é. Já que tem tanta simbologia, o que me chamou a atenção foi quando ela chega e fala: quem quiser se libertar, vai, aproveita e vai embora agora. Foram só os serviçais que saíram, né? Então, eles é que queriam a liberdade, os outros estavam muito acomodados. Como? A corte estava toda acomodada, não queria, não acreditou nela. Porque aquela corte era uma corte, como eu disse, de turmalina, não era de esmeralda. Né? Era, Assim, era um falso brilhante. é como Tinha toda aquele corte, né? brilho, tinha aquela coisa magnífica, aquelas flores, etc. Mas era tudo fake. Que hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente agora com a introdução da inteligência artificial, o quanto nós vamos ser levados a pensar que estamos frente a turmalinas frente a esmeraldas e vamos estar frente a turmalinos. Eu achei muito engraçado. Saiu todo mundo assim, as serviçais foram todas Aquele embora. pessoal foi logo embora. Quando eles sabiam que eles não eram, que aquilo ali era tudo fake, A mas eles impressão tinham foi que se manter ali. a impressão foi que eles entenderam que ela tinha vencido e que ia acontecer alguma coisa Ieda, grave. querida, bye Os bye. outros nem perceberam isso. Não perceberam que ela estava avisando que ia embora, vai, porque a coisa vai ficar assim. Os outros estavam tão cristalizados, Cris, naquele lugar, que É, eles nem escutavam o que é, era é, mencionado por ela. Porque quem foi capaz de escutar se retirou, foi embora. saiu, se protegeu. E aqueles não se protegeram. Aliás, eu acho que o rapaz não se protegeu, ele se permitiu morrer. O príncipe, eu acho que ali naquele momento foi o momento que ele foi o herói.
né? Ele começou não botando o sangue dele na mão da irmã dela, porque ele viu que aquilo ali era uma atrocidade, e foi assim, graças ao encontro com ela, ele também foi tocado, alguma coisa nele se transformou também, mas ele não tinha potência emocional para seguir em frente, né? Para lutar diferente, por exemplo, de Romeu e Julieta. Que Romeu, embora eu ache que as famílias ganharam, nenhum dos dois ganhou, nem Julieta nem Romeu, mas Romeu enfrentou, Julieta enfrentou, eles enfrentaram juntos. Aí puderam fazer alguma coisa boa para eles, mesmo que tenha sido rápido, mesmo que tenha sido uma ilusão de tempo, mas eles morreram juntos, né? Eles viveram aquela paixão ensandecida. A família, no final, foram as famílias que saíram vitoriosas, porque perderam seus dois entes queridos, para poder fazer as pazes. Olha que coisa terrível. Né? Mais alguém queria dar a sua contribuição, falar do que viu, do que gostou, do que não gostou? Porque a gente pode ter gostado também, gente. Eu gostei. Então, queridas, eu agradeço a vocês, convido vocês para a próxima última quarta de abril, que vamos ter uma outra colega apresentando um filme, surpresa, o Rafael vai mandar para vocês, e vou pedir, Marfisa, para ele disponibilizar para esse grupo a chamada para o dia 30, que é agora, muito pertinho, é segunda-feira, às 8h30, né, Marfisa? Que é da SBPA, que vocês podem entrar e se inscrever, que vai ter o debate de um filme com a Ana Su, nossa colega, que é uma baianinha arretada, muito boa, né? E vai falar sobre um tema muito pujante também. Tá bom? Tá ótimo. Pode Ué. falar. Abre seu microfone, Marfisa. Abre seu microfone, Marfisa. Foi premiado, melhor filme estrangeiro, o Oscar, né? Ganhou o Oscar. Exatamente. Sim, valor Exatamente. sentimental, né? Aham. É. Então, meus amores, aproveitem, porque quanto mais a gente aprende, mais a gente vê que a gente não sabe nada. E aí a gente vai aprendendo sempre, sempre, sempre. Tá bom? Verdade. Beijo, A gente. Uma boa Márcia, eu noite acho que a para Márcia queria todos. falar isso, Eli. Oi. Eu queria só ver se. Boa noite, gente. Eu não, Márcia, eu não faço estudo, né, de casal e família, mas assim, dentro do estudo de vocês, dos atendimentos, essa situação dessa figura masculina aqui que está tão empobrecida, algum ego tão fragilizado, para esses eventos que a gente vê, quer dizer, dos atendimentos que vocês fazem, se tiver algum outro dia essa discussão, porque eu fico assim, como compreender esse fenômeno, né, que o homem não pode ouvir um não, né? Que criança que não frustrada, eu não Márcia, entendo. nós estamos passando num momento, é a minha opinião, nós estamos passando num momento de muito nigredo dentro da nossa sociedade, dentro do mundo de modo geral, né? Mas a gente sabe que é daquela putrefação que sai, vai sair o albedo, a luz clara, aquela fumaça branca, que depois leva a rubedo, que é a queima, que é a presença, a cor vermelha da vida. Eu acho, Márcia, que no trabalho da terapia familiar, que eu acho que cada vez que eu estudo Jung, mais eu vejo a terapia familiar trazida por ele. Eu e Marfisa estamos lendo os Zaratustra. contos dele sobre Zaratustra, e em inúmeros momentos ele vai falar das famílias, dentro da leitura dele. Então, eu acho assim que
Quem pode acrescentar um conhecimento sistêmico ao seu olhar ganha muito de riqueza até para o trabalho individual. Porque você vai olhar aquele indivíduo não mais como um ser só nele. Ele está em relação a tudo, em relação à história familiar, aos seus ancestrais, ao aqui e agora e ao futuro que ele também. Entendeu? Então, eu acho, por exemplo, eu não sei se vocês viram isso, eu fiquei perplexa. Um rapaz na universidade aqui de Nova Iguaçu que tirou a camisa dentro da sala de aula. E aí o professor, eu acho que é o professor, porque é uma voz, a gente não vê. Fala assim, agora só falta você tirar a calça. E ele vai e tira a calça. Eu não vi isso, não. Aí você fica olhando e fala assim, que ser é este? Pois É um homem que já está numa universidade, mas internamente é uma criança totalmente sem noção de limite. Pois é. Outra coisa que também aconteceu no IME, Instituto Militar. Militar de Engenharia, um grupo de rapazes lá do IME, fazendo, né, já então faculdade, tinham que bolar um jogo, então, usando até esse negócio de IA e tal e coisa. Qual foi o jogo que eles bolaram? De uma menina de 15 anos sendo destruída, maltratada, assediada. Aí você olha e fala assim, que é Mas isso? ela tentava fugir, né, da ilha. Sim, ela Ela tenta, tinha mas, que gente, fugir. isso é Epstein. Isso Sim, é Epstein, isso não. direto. E tinha a cara dele, parece, né, no jogo. Tinha a fisionomia dele. Mas Aí nós temos um Epstein brasileiro, né, que está aí. nós temos, o Vorcaro está aí, né? Mas vocês vejam outra coisa, esses red pills que estão aparecendo aí. Eu vi um depoimento de um deles conversando. Não, nós nos reunimos sem mulheres. Mas aí a pessoa, o entrevistador, pergunta assim: mas vocês têm vida sexual entre vocês? Ele falou assim: não, nós no máximo nos beijamos na boca, porque a saliva de um troca com a do outro a testosterona. Nossa. Aí eu olhei e falei assim, minha Nossa Senhora, graças a Deus, que se eu tivesse um filho que pensasse desse jeito, eu estaria presa, porque ele teria sido morto pela mamãe. E eu estaria na cadeia e vocês iam lá me visitar, levar uma frutinha para eu comer. Entendeu? Mas você vê que isso vem de várias gerações de negação do valor do feminino. Não é da mulher só, não. É do É feminino. queima da terra, do desrespeito ao mar, do Princípio desrespeito aos rios, do desrespeito ao ar. É isso que é a nossa natureza. Nós não podemos fugir, não tem. Você pode querer ir para Marte, para o raio que parta, não vai chegar lá, não vai nem chegar lá, vai morrer no meio do caminho. Acabou. Entendeu? Mas a fantasia é de que o ser humano vai vencer. Vocês sabem que até hoje existe um lugar que emite sons para o universo aqui da Terra? Até hoje não receberam uma resposta. O som chega lá no raio que parta, mas de volta não mandam nada. Volta não vem. Entendeu? Então, para você ver o imponderável da cabeça do ser humano, né? Tá bom, queridas? Então, olha, um beijo grande para vocês, uma noite de paz. Boa E noite, até obrigada. dia 30, com Marfisa, lá Obrigada. na SBPA, e que ela que vai conduzir, né? A nossa colega vai falar, e
na última quarta de abril aqui conosco, tá bom? Obrigada. Obrigadão. Beijo, gente. Obrigada. Tchau, Obrigada, tchau. tchau. Obrigada, Boa Sueli. noite. Boa noite. Obrigada. Muito Boa obrigada. noite.